Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado, pois a Tua Palavra é viva, é poderosa e eficaz. Ela tem o poder de sondar o coração e a mente do homem e da mulher, de cada um de nós. E nós oramos para que nessa noite nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, e que o Teu Espírito encontre em nós ouvidos atentos, ó Deus, e ávidos de receber o pão da vida, o pão do céu, que a Tua Palavra traz até nós. Nós te pedimos, fala conosco, edifica-nos sobre a rocha santíssima da Tua Palavra, fortalece a nossa fé, esclarece as nossas mentes. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós podemos se sentar. Ok, irmãos, como nós falamos, nós vamos trabalhar com o texto a partir do versículo 31. Então pedimos a você que mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto para a gente poder ir avançando gradualmente. Muito bem. Nós vamos observar nesse texto, irmãos, desde o começo. Jesus tem uma intenção muito clara, sempre ele tem uma intenção muito clara no que diz respeito a esses encontros, a essas idas ao templo, porque o propósito de Jesus ao ter vindo a este mundo foi de revelar o reino de Deus, de trazer o reino de Deus. O reino de Deus, que significa o governo de Deus sobre a sua igreja e sobre a vida daqueles que são seus, não é? A orientação que vem da parte de Deus para aqueles que fazem parte do seu povo. Então, Jesus veio trazer este ensino, e todas as vezes que ele fazia alguma coisa, ele fazia com o objetivo de ensinar a respeito do reino de Deus. E não é diferente no capítulo 8. O capítulo começa exatamente com uma cena do templo, quando Jesus deixa o Monte das Oliveiras, vai para o templo, e chegando ali no templo, à medida em que ele está ensinando os seus discípulos, e alguns outros interessados estão ouvindo o que ele tem a dizer, chega um grupo de judeus, escribas e fariseus, trazendo uma mulher apanhada em flagrante adultério. E o texto deixa claro que essa mulher foi levada a Jesus não porque os judeus tivessem algum tipo de interesse de que ela tivesse um julgamento justo, né, através da avaliação de Cristo, mas o texto diz claramente, aí no versículo 6, que a intenção deles era terem de que acusar Jesus. Mas Jesus, se inclinando, continuava, escrevia na terra com o dedo. E como eles insistissem com a pergunta, Jesus então vai trazer aquela famosa resposta que todos conhecem: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. E como todos são reconhecidamente pecadores, né, todos vão se eximindo
né, dessa atitude, vão deixando o local. Depois a mulher fica só e Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, todos foram embora. Jesus diz: bom, se ninguém te condenou, nem eu te condeno, vá e não peques mais. E é interessante aqui a ironia da situação, né, com as palavras que o texto usa para descrever esse relato, que embora os judeus tivessem levado a mulher com a intenção de terem, né, um motivo para acusar Jesus através dessa atitude, o versículo 9 diz que quando eles ouviram a resposta de Jesus, eles é que foram acusados pela sua própria consciência, e então cada um foi se retirando silenciosamente. E nós vamos observar que a partir do verso 12, Jesus começa a falar de si mesmo como a luz do mundo, dizendo que aquele que o segue não andará em trevas, e ele vai falando sobre vários aspectos da revelação do reino e da vontade do Senhor, que foi também o alvo, né, que sempre foi o alvo de Jesus, buscar sempre a vontade do Pai. E aí, a partir do versículo 21, ele começa a falar acerca da sua missão e da sua autoridade. E ele vai esboçando, né, esse seu discurso, já trazendo muitos aspectos que vão confrontar os judeus na sua religiosidade, na sua maneira de compreender a lei e os profetas. E quando no final do versículo 30, a Bíblia diz que muitos creram nele, o versículo 31 começa justamente como? Dizendo que Jesus vai dizer aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E a partir desse momento a gente começa a fazer uma pequena exposição do texto para a gente entender mais claramente como a obra que começou em Abraão vai se consumar em Cristo, uma vez que nós estamos aqui completando a mensagem que nós começamos no domingo retrasado, não é? E aqui Jesus vai dizer então a eles: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está fazendo? Ele está pondo à prova a suposta fé daqueles poucos que aparentemente haviam crido nele, porque uma condição necessária precisa ser imposta, e Jesus estabelece a condição: vocês precisam permanecer na minha palavra. Isso certamente foi um choque enorme para aqueles homens que cresceram ouvindo que se eles quisessem agradar a Deus, eles deveriam guardar a lei de Moisés e se esforçarem por viver como filhos da lei, sob o jugo da Torá. Então foi uma confrontação muito grande, algo muito que os agrediu de forma muito frontal, muito intensa, quando eles ouvem de Jesus essas declarações. E em seguida Jesus lança o primeiro desafio àquela suposta fé, dizendo o seguinte: aqueles orgulhosos judeus, né, da sua condição de depositários da lei, vocês precisam de libertação, e essa libertação virá pelo conhecimento da verdade. Irmãos, essas palavras soaram como dupla afronta. Primeiro porque, para os judeus, a escravidão era compreendida apenas de forma objetiva, e nesse sentido eles, que nasceram sob a bênção de Abraão, da descendência abraâmica, eles se compreendiam seres totalmente livres, não se viam como escravos de ninguém. E a segunda razão é que, da perspectiva deles, a verdade era aquela que fora revelada na lei, a qual eles acreditavam que já conheciam. Então sua reação foi imediata, e no versículo 33 eles respondem: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Então o que Jesus faz? Ele explica que a escravidão a qual ele está se referindo não tem a ver com o aspecto legal, e sim espiritual. O sujeito que exerce o domínio, que impõe o jugo, que estabelece a escravidão, é o pecado. E o homem, por melhores que
intenções, por mais bem criado que ele tenha sido, por mais bem educado por uma família que tenha feito um esforço enorme para criá-lo bem, ainda assim, ele permanece um escravo do pecado. É isso que Jesus quis dizer, e essa situação inclui também os judeus, mesmo sendo eles herdeiros imediatos das promessas feitas a Abraão, não é? E no verso 35 e 36 o Senhor ajunta: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui, irmãos, começa efetivamente a confrontação de Jesus aos judeus no tocante à legitimidade da filiação que eles diziam ter com Deus. E a figura que Jesus vai usar é uma figura muito conhecida dos judeus, do escravo, que ainda que tivesse acesso ao ambiente da casa onde servia, ainda que ele tivesse livre trânsito por ali, ele não fazia parte da família, portanto, não tinha vínculo definitivo com a casa e nem com a família, e nem tinha direitos. Já o filho, na condição de filho, está sempre na casa, e ele tinha parte permanente na família. Então, a pergunta é: o que poderia dar àqueles judeus essa condição privilegiada de filhos? O que seria capaz de quebrar o regime de exclusão da condição de escravos do pecado em que eles viviam? A libertação oferecida pelo Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Porque a escravidão imposta pelo pecado, irmãos, só conhece resistência em Cristo. Ninguém é capaz de lutar contra o pecado por forças próprias. Ninguém é capaz de vencer essa luta. Essa é uma luta invencível para o homem. Só Cristo existe numa condição tal de dignidade e poder que pode destruir todas as fortalezas do pecado. Portanto, a libertação que ele oferece é a única verdadeira libertação eficiente e eficaz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus diz para eles, versículo 37 e 38: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E nesse ponto a polêmica já está formada, os ânimos entre os judeus já estão muito alterados. Então Jesus aperta ainda mais o cerco contra o engano e em favor da verdade, quando ele diz: olha, apesar de vocês terem parte na descendência de Abraão do ponto de vista nacional, biológico, genealógico, do ponto de vista espiritual, vocês não têm nada a ver com Abraão. E dizer isso para os judeus naqueles dias, meus irmãos, era comprar uma briga enorme, muito grande. Isso porque Jesus dizia: vocês procuram destruir a mim que lhes trouxe a palavra de salvação prometida a Abraão. Vocês fazem aquilo que é próprio do pai de vocês, e esse pai não é Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele, ou seja, ouviriam a Deus e obedeceriam a sua palavra. Mas diferentemente de Abraão, vocês procuram destruir a mim e a verdade. Então, versículo 41: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E aqui, irmãos, há um detalhe muito importante. Os judeus já estão tão furiosos que eles agora questionam a própria filiação de Jesus do ponto de vista humano.
Eles estão acusando Jesus de ter nascido em uma família ilegítima, ou no contexto de uma família impura. É isso que eles estão dizendo nessa afirmação: nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. Já estão enfurecidos, né? Agora, aqueles que supostamente haviam crido atacam Jesus e questionam a legitimidade do seu nascimento. Replicou Jesus, 42: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O que Jesus está dizendo aqui? A prova de que os judeus não são filhos de Deus é que eles não aceitam o Filho de Deus, que é Jesus. Nenhum judeu poderia ser filho de Deus, senão por meio do Filho unigênito do amor de Deus, que é Jesus. Só em relação a Cristo, Deus disse: eis o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Deus não disse isso de mais ninguém, Deus. Ele não disse isso de Abraão, nem de Moisés, nem de Davi. Ele só disse isso do seu Filho unigênito. Se nós somos filhos de Deus, somos filhos por adoção, mas o Filho legítimo de Deus, gerado do Pai, é o único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E os judeus nunca poderiam conhecer a verdade, e muito menos serem aceitos como filhos, a não ser por meio do Filho unigênito. Consequentemente, eles se mostravam incapazes de receber a palavra de Jesus e entender o que ele dizia. E como diz lá o comentário do Dr. John Gill, ao falar a respeito desse texto, ele diz que Jesus, quando se refere à sua palavra, ele está falando da mensagem que ele pregava, como também está falando da soma e da substância da sua própria pessoa. Ele é o Verbo vivo. Por isso, viver a Cristo é viver a sua palavra, e viver a sua palavra é viver a Cristo. Cristo e o Verbo são uma só coisa, não há distinção, são uma só realidade. Amém, irmãos? Amém. Por isso os judeus não poderiam dizer que amam a Deus se não amam o Filho de Deus. Essa era a grande sentença contra os judeus. Eles rejeitaram a palavra de Cristo e rejeitaram com isso o próprio Cristo. Assim, Jesus se lança ao confronto de uma vez. Olha o versículo 44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, verso 45, porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. A essa altura, já havia muita gente doida para pular no pescoço de Jesus. Porque os desejos homicidas e a falta de uma religiosidade verdadeira, a falsa religiosidade dos judeus, revelavam qual era a sua verdadeira filiação. No caso deles, ironicamente, a verdade que deveria libertá-los só serviu para intensificar ainda mais o ódio e a resistência deles contra Jesus, que era o único que poderia lhes dar a libertação verdadeira, a liberdade dos filhos de Deus, como Romanos 8, versículos 2 a 4 vai dizer. Jesus repete então algo semelhante ao chamado de Deus em Isaías, lá no capítulo 1, quando o Senhor convoca o povo, no texto de Isaías, dizendo: vinde a mim e arguí-me. Jesus vai fazer algo semelhante quando ele diz: venham me arguir. Do que é que vocês me acusam? Se eu digo a verdade, por que é que vocês não creem? E a resposta é direta: vocês não podem crer porque não são de Deus. Parece com aquele Jesus dos quadros, irmãos, esse, de olhos verdes, cabelos loiros, né?
aquela face meio efeminada. Parece com esse Jesus? Tem nada a ver com isso. Então, os mesmos judeus que no começo do relato demonstravam suposta fé em Jesus e simpatizavam com ele, agora deixam transparecer o retorno do ódio e da incredulidade. Versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? A acusação de que Jesus está endemoniado é recorrente na boca dos judeus, porque parece ser um recurso natural dos seus opositores ali, né? Quando eles tinham a escassez de argumento para explicar como Jesus podia realizar milagres tão extraordinários e expulsar demônios com tanta autoridade. Então eles diziam que ele fazia isso porque ele tinha o maioral dos demônios sobre si. Mas aqui é o acréscimo de outro termo pejorativo, samaritano. Olha, chamaram um judeu de samaritano. Era melhor ser chamado de endemoniado do que ser chamado de samaritano, porque a rixa e a rivalidade entre os judeus e os samaritanos era secular, algo venal, mortífero, né? E o que poderia indicar essa acusação, quando eles chamaram Jesus de samaritano? Provavelmente eles acusavam Jesus, né, de ser, assim como os samaritanos, negligente na observância das tradições dos judeus, ou ainda da sua origem duvidosa, de acordo com aquilo que eles estavam demonstrando na sua fala. Por isso eles chamaram Jesus de samaritano. Então, versículo 49, Jesus vai replicar: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Irmãos, em todo tempo Jesus procura ressaltar o seguinte: a alegação de vocês de que vocês têm vínculos com Deus é totalmente falsa. E ele, Jesus, sendo um com o Pai, poderia facilmente desmentir essa farsa, não é? E aí o verso 51 continua: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazem ser? E olha, esse é um dos muitos momentos em que Jesus fala de coisas que estão muito além do seu contexto imediato e que escapam totalmente à compreensão dos que debatem com ele, porque agora ele afirma o seu poder de anular o poder da própria morte. E isso confundia a mente dos judeus, e a pergunta que eles fazem tem um fundamento lógico, sim. Se Abraão e os santos homens do passado morreram e permaneceram na morte, como este podia afirmar essas coisas? Assim como a mulher samaritana, lá no versículo 12 do capítulo 4, quando Jesus tem uma água mais eficaz para dar a ela, saciar a sua sede, ela diz: você é maior do que o nosso pai Jacó. Ou quando em outro momento Jesus declara que o maná no deserto nada mais era além de uma figura que apontava para ele mesmo como o pão da vida, João capítulo 6, 30 a 35. E aqui, irmãos, o que acontece é que a salvação está sendo apresentada por Jesus no contexto macro, para um grupo de pessoas que compreende a salvação a partir de um contexto micro. Jesus estava falando da salvação a partir de uma visão abrangente do quadro geral, total de Deus, na perspectiva da eternidade. Eles estavam pensando apenas em Abraão, Isaac e Jacó.
Mas agora Jesus começa a deixar claro que esse grande quadro da salvação, essa soteriologia que Deus começou a planejar ainda no Jardim do Éden, na verdade já era desde a eternidade, mas do ponto de vista histórico ela começa a se desenvolver desde o Éden. Então Jesus mostra que tudo isso apenas teria sentido se ele, Jesus, fizesse aquilo que só ele podia fazer. E o versículo 54 ele responde: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Já é o texto que nós lemos. Quem me glorifica, meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então Jesus vai mencionar o quê? De passagem ele menciona o sentido da sua missão. Qual é? Buscar a glória do Pai em todas as suas realizações. E isso resultaria na sua própria glorificação por parte do Pai. O caminho da glória passa pela cruz. E esse tema vai se repetir na oração sacerdotal, no capítulo 17, quando Jesus diz: Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O mais importante nesse ponto, que vem a seguir, é a afirmação de Jesus, quando ele diz: vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. E o verbo conhecer é usado em sequência de duas maneiras bem diferentes em relação a Deus. Primeiro, ele diz: vós não o tendes conhecido. Então Jesus usa o verbo conhecer no particípio, não é para dizer que os judeus não progrediram no conhecimento de Deus, não perseveraram em aprender a respeito da revelação que traria o Messias, e por isso não perceberam que o Messias que estava entre eles era o Messias que havia sido prometido. Por isso eles se perderam no aspecto provisório da revelação da antiga aliança. Depois Jesus vai usar o verbo conhecer no infinitivo para afirmar que ele conhece a Deus em essência, em sua própria natureza. E logo a seguir ele parte para o momento mais crítico do debate e também o momento mais importante. Ele afirma no versículo 56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E já estou partindo para a conclusão. Esse é um texto de difícil interpretação, irmãos. Havia uma antiga tradição judaica que sustentava o seguinte: que Abraão possuía o dom de antever os segredos dos eventos futuros que iam muito além dos seus dias. E era sobre isso que Jesus estava falando. Outros viam nesse versículo uma referência à alegria de Abraão pelo nascimento de Isaac, o que teria dado a ele a certeza de que a promessa feita por Deus se cumpriria. Mas, de acordo com o ensino de Paulo aos Gálatas no capítulo 3, a promessa feita a Abraão se cumpre cabalmente em Jesus Cristo. Os que são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 3, versículo 29 da carta aos Gálatas. E por aqui nós podemos entender que Jesus se referia à alegria de Abraão em receber a promessa, sendo que a promessa se referia à alegria de Abraão em participar daquela obra magnífica de salvação, né, por meio da qual Deus constituiria uma grande nação, dando assim cumprimento perfeito, completo à promessa feita a Abraão. Ou seja, em última análise, Abraão se alegrou em Cristo, com o mesmo sentido da afirmação do autor aos Hebreus, quando vai dizer que Moisés considerou os opróbrios de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Hebreus 11, 26. Assim como Abraão, Moisés também está a uma distância enorme de Cristo, mas o sentido é o mesmo. Esses homens, pela fé, se alegravam em participar
de uma obra que eles sabiam que em algum momento no futuro seria completada de maneira perfeita por Deus. E no verso 57, vão perguntar os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O fim do capítulo recupera a questão de fundo que vem marcando os debates anteriores e que vai marcar as discussões posteriores até repercutir na paixão de Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração de Jesus sobre a sua pessoa o levou à cruz. Ela se repete por todo o quarto evangelho. Jesus diz isso muitas vezes no evangelho de João. E ela não é apenas uma afirmação que sustenta a pré-existência de Jesus, mas também evoca aí um evento fecundante da fé dos antigos, aquela revelação de Deus a Moisés em Êxodo 3,14, quando Deus diz assim: Senhor, quando o faraó me perguntar quem me enviou, o que vou dizer? Qual é o teu nome? E Deus diz para ele: eu sou o que sou. Não é isso? Depois dessa vez, a única vez que alguém vai dizer eu sou, é justamente Jesus, no Evangelho de João, muitas vezes. O que Jesus está fazendo, irmãos? Ele está afirmando o caráter eterno da sua existência. Ele está dizendo ser igual a Deus. Essa é uma questão fundamental à fé. Lá no capítulo 7, versículo 24, ele diz: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa é uma questão fundamental à fé. Aquele que não crê que Jesus é Deus, não pode ser alcançado pela bênção da salvação. É por isso que nós sempre dizemos aqui na escola dominical, a gente sempre fala isso na escola dominical: se você for abordado por alguém que, com a melhor das intenções, em nome de uma religião qualquer, vier trazer para você um Cristo que não é Deus, nem para ouvir. Não adianta. Não vai resolver. Nós cremos no Cristo que é Deus. Ele é um com o Pai. Ele é um com o Espírito Santo. Então, irmãos, nós cremos nessa bênção, da Trindade, da divindade de Cristo, mas isso para os judeus foi demais e não podia levar a outro desfecho. Versículo 59: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ao ver dos judeus, aquela era uma prova definitiva de blasfêmia. E de acordo com Levítico 24, a pena para aquele crime era apedrejamento. Mas ainda não havia chegado a hora de Jesus. Em João 10 ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu é que dou a minha vida. Então ele simplesmente se foi, porque ainda não havia chegado a sua hora. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora fazer aqui uma reflexão breve sobre a mensagem desse texto. Vamos tentar aplicar isso na nossa realidade, depois nós vamos orar. Irmãos, a primeira mensagem que esse texto nos traz é que Jesus sempre põe à prova aqueles que querem crer nele. Ser crente é viver o fio da navalha. Essa ideia do crente que vive deitado numa piscina de bolinha, com um copo de suco de laranja na sua mão, todo dia, o tempo todo, sem problema, sem efeitos colaterais. Isso, irmãos, é história para acalentar criança. Isso não é real. Não é real. Jesus diz assim: olha, se o mundo me odiou, ele também vai odiar vocês. Se o mundo me perseguiu,
também vai perseguir vocês. Por isso é que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Não tenham medo. Amém. Tenham bom ânimo, ele disse. A igreja é uma igreja que tem bom ânimo. Nós não somos acovardados. Não temos medo da luta e nem da dificuldade, mas isso não significa que nós fazemos isso porque temos força própria. Nós nos garantimos na força do Senhor. Mas Jesus sempre põe à prova aqueles que dizem que querem crer nele. Porque, irmãos, a fé não se sustenta com discurso, a fé se cristaliza com a prática. Isso pode exigir que o fiel seja confrontado muitas vezes pela verdade, como aconteceu aqui com os judeus. Segunda coisa importante que essa mensagem traz para nós é que todo aquele que crê tem como primeiro desafio reconhecer a sua condição de escravo do pecado e de pessoa carente de libertação e transformação pela verdade. A verdade que o Filho de Deus encarnado revela nos Evangelhos. Só pode ser filho de Deus quem o busca por meio do Filho unigênito. Há muitas pessoas que simpatizam com Jesus, mas nunca serão alcançadas pela verdade, porque não se reconhecem escravos do pecado e necessitados de libertação. Terceiro, permanecer em Cristo é uma graça que deve ser apreciada acima de tudo, mas também considera um esforço a ser feito. Só permanece na casa, na família de Deus, quem é filho. Quem é escravo fica por um tempo e depois vai embora. Essa é uma questão que deve estar ocupando a nossa mente sempre. Como filho de Deus, eu devo estar sempre na casa do Pai. Na casa de Deus. Não estou falando da igreja física, embora isso também se aplique de certa forma à comunhão dos santos. Eu estou falando da presença de Deus, eu estou falando da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Quinto, a nossa filiação a Deus não se comprova pela apresentação de alguma credencial, irmãos. É o nosso testemunho que confirma ou desmente essa condição privilegiada. E se nós somos de Deus, nós fazemos as obras de Deus. Acima de tudo, amando a verdade e nos apegando à verdade. Sexto, aquele que diz estar em Cristo, mas rejeita a sua palavra, falta com a verdade. Porque Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. Sétimo, para quem se aproxima de Cristo tem a necessidade, essa pessoa tem a necessidade de fazer isso com um sincero coração. Porque se o coração não for sincero, aquilo que Cristo tem a dizer só servirá de combustível para a negação de Cristo e para o afastamento ainda maior da presença de Deus. Não é? Depois, devemos sempre considerar a necessidade do autoquestionamento em relação à nossa ligação com Deus. Eu estou em Cristo mesmo, estou firme, não é? E por fim, também é necessário refletir sobre o seguinte ponto: o conhecimento que eu tenho de Deus tem sido progressivo? Tem sido acrescentado? A revelação de Cristo em minha vida tem progredido? Ou será que eu parei de conhecer a Deus e me tornei conformado com isso? É uma questão importante. Um dos maiores desafios da vida conjugal é cada parte estar atento para continuar conhecendo a outra parte. Porque ninguém se conhece instantaneamente, isso é um processo. E dentro da vida conjugal, uma coisa fundamental é a disposição de conhecer a cada dia mais um outro e aceitá-lo com suas virtudes e com suas limitações. No nosso relacionamento com Deus, irmãos, acontece algo semelhante. A diferença é que Deus só tem virtudes para nos dar. Essa é a grande diferença. Mas ainda assim, nós devemos nutrir no nosso coração o constante desejo de conhecê-lo mais e mais e mais. Amém, queridos? Amém. Jesus deve ser o único Senhor das nossas vidas. O único. Não é? Em nossa caminhada diária, nós enfrentamos muitos obstáculos à fé.
e a fidelidade a Deus. Travamos lutas terríveis com doenças, com problemas, com famílias, com empecilhos os mais variados. E nós podemos entender isso de duas formas. Uma, podemos pensar, bom, Deus não está vendo nada que está acontecendo comigo, Ele está alheio e não age para me livrar. Esse pensamento vai trazer revolta, angústia e incredulidade. Mas nós também podemos, em segundo lugar, entender que se Cristo foi aperfeiçoado enquanto homem por aquilo que sofreu, conforme o relato de Hebreus 2:10, Ele tem o direito de trabalhar em minha vida também por meio de provações, para me levar a uma vida de maior obediência e compromisso e, consequentemente, uma vida de maior significado na sua presença e no mundo no qual nós fomos deixados para dar testemunho. Ele põe à prova aqueles que querem seguir. Irmãos, nós somos capazes de suportar muito mais do que pensamos que somos capazes. Vou repetir, nós somos capazes de suportar muito mais do que pensamos que somos capazes, porque Deus nunca dá aprovação maior do que podemos. É uma promessa de 1 Coríntios capítulo 10. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que caminha conosco ao nosso lado no tempo da aprovação. Foi Ele que nos deu a condição privilegiada de filhos quando ainda éramos escravos. E o filho permanece na casa do pai, e o pai cuida muito bem daqueles que estão na sua casa. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. Deus tem cuidado. Até quando você diz assim, onde está Deus que eu não vejo? Ele está ali ouvindo você dizer isso a respeito dele, mas não se afasta, porque o amor de Deus é sem condições. É incondicional. Amém? É necessário, irmãos, assumir então o compromisso diário de empreender ações e provisões para que o nosso conhecimento de Deus aumente a cada dia. Invista no conhecimento de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. A gente ia cantar aquele cântico antigo, assim, só vou cantar só o corinho. Meus irmãos me ajudarem acompanhando ele, que vocês sabem. Diz assim, ó. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti. Jesus, Tu és tudo para nós, Senhor. Que obra maravilhosa o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nos tirando das trevas e nos transportando para o Teu reino de amor e graça. Obrigado pela libertação das nossas almas. Obrigado pelos grilhões que foram quebrados, pelas escamas que caíram dos nossos olhos e nós podemos ver a luz. Aleluia, bendito seja o Teu nome. Nós te adoramos pela grande salvação que o Senhor nos tem oferecido graciosamente. Nós te bendizemos pelo dom da vida eterna. Nós te bendizemos pelos dons do Espírito que são concedidos a cada um conforme o bom propósito do Senhor. Nós te bendizemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor incondicional, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas.
e pela certeza de que o Senhor está cuidando de nós todo o tempo, Senhor, e não há um só momento em que os teus olhos se desviem daqueles que são teus. A tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, aleluia, e nós te bendizemos por esta convicção, que nos traz esperança, que nos traz confiança, que nos traz ousadia, para entrar por esse novo e vivo caminho consagrado pelo sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, e entregamos agora as nossas vidas, nos submetendo ao poder e à eficácia da tua palavra. Ó Pai, convence-nos através da tua palavra, leva-nos ao centro da tua vontade, leva-nos ao bom propósito do Senhor para as nossas vidas, e ajuda-nos a vivermos de tal maneira que o nosso testemunho seja sal e seja luz neste mundo de trevas onde o Senhor nos vocacionou a viver. Bendito seja o teu nome, Pai amado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos pela tua palavra e queremos entregar agora os cuidados necessários sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada vida que aqui está. Que haja, Senhor, um derramamento da tua bênção na semana de cada um que aqui está. Que o Senhor abençoe os teus filhos e traga a provisão necessária para cada necessidade, o fortalecimento e encorajamento para cada luta, a capacidade de perdoar, de amar, de andar a segunda milha para cada relacionamento. Oh Pai, que a tua obra seja completa ao longo da semana na vida de cada um dos seus filhos, para suprir todas essas necessidades. Nós oramos agora pedindo um retorno para casa seguro, debaixo da tua mão de poder. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.